Bom dia, quinto ano, tudo bem? Na aula de hoje de ciências, nós faremos as correções das atividades dos dias 19 e 21 de maio e dias 2 e 4 de junho. As aulas desses dias foram com atividades na apostila, páginas 14, 15, 17, 20 e 21 e também no CA, da página 55 até a página 57. E nós faremos a correção em vídeo dessas atividades. Então, começando aqui na página 14 e 15 da nossa apostila, nós tínhamos a seção lápis na mão, que era para analisar as imagens aqui da lateral da página, ver qual é a que mais se aproxima com o corpo d'água que tem próximo da sua casa, para então colar aqui nesse espaço e preencher de acordo com as características desse corpo d'água. É uma resposta pessoal, porque cada um mora em um local diferente, mas eu vou dar as respostas aqui como se fosse a fonte de água ou o corpo d'água que tem próximo da minha casa, que no caso seria um rio. Então aqui deveria ter sido colada a imagem de um rio. Nome do corpo d'água. Aqui perto da minha casa é o rio Muqui do Sul. Tipo da água. Água doce. Esse corpo d'água está poluído? Sim. As pessoas podem utilizar essa água? Não sem tratamento. Caso sim, de que maneira? Minha resposta foi não. E curiosidades. Uma curiosidade aqui do nosso rio Muqui, para quem é de Muqui, é que antigamente esse rio não só era limpo, como também era muito maior. Dava para pescar no nosso rio Muqui e tomar banho. Meu avô, quando ele era vivo, ele contava muitas histórias sobre o rio Muqui, que ele tanto pescava quanto tomava banho, sendo que cobria uma pessoa a profundidade do rio. Hoje nós não temos mais essa realidade aqui na nossa cidade, por conta de poluição, desmatamento. Nosso rio foi diminuindo, hoje ele tem um volume bem pequeno de água. Então, daí a importância da gente cuidar cada vez mais do nosso planeta. Próximo. Observe esta cena e vamos responder as perguntas. Ao fazer um piquenique, muitas embalagens de alimentos precisam ser descartadas. Que cuidado devemos tomar ao descartar essas embalagens? Devemos jogá-las na lixeira de materiais recicláveis, porque estamos falando de embalagens. Letra B. Qual é a relação entre o descarte incorreto do lixo e a poluição da água? Se o lixo for jogado no chão, ele pode ser carregado pela água das chuvas até rios, lagos e outros corpos d'água, causando então a poluição. Letra C. Faça um X em pelo menos 3 itens representados na ilustração em que a água é encontrada. Então, vocês podem marcar X no lago, nas frutas, nas pessoas, na grama, no ar. Esses são alguns exemplos de onde a gente encontra água nessa imagem. Número 3, era uma resposta pessoal também em relação às medidas para economizar água que vocês praticam nas suas casas. Então, é uma resposta pessoal e cada um marca X naquilo que a família já pratica em casa. Então, agora, página 17.
Nós tínhamos a música sobre a água e algumas perguntas a respeito dessa poesia. O que vai da nuvem até o chão, do chão até o bueiro e do bueiro até o cano é a água. Número 2. Escolha um trecho da canção e faça um desenho que o represente. Todo mundo fez esse desenho muito certinho. Então, não tem o que ser comentado. Era simplesmente ilustrar uma parte da música. Número 3. Explique o que o verso do mar até outra nuvem no fim da canção significa. Significa que a água vai evaporar, vai formar uma nuvem para que comece tudo de novo através das chuvas. Essa parte da canção tem relação com o ciclo da água, que ela fica indo e voltando na natureza por diferentes caminhos, mas que é a mesma quantidade desde quando tudo começou, tá bom? Agora, páginas 20 e 21. Lápis na mão. Leia o poema e em seguida faça o que se pede. Letra A. Complete a afirmação a seguir. A água do mar é salgada porque nela há sais minerais dissolvidos. Letra B. Cite 2 outros exemplos em que a água atua como solvente, onde a água dissolve substâncias. Então, pode ser, mistura de água e açúcar. O sangue tem substâncias dissolvidas. A seiva das plantas, dentre outros exemplos. Número 2. O sabão é uma substância que reduz a tensão superficial da água, aquela característica que as moléculas de água ficam bem juntinhas ao ponto delas se firmarem e conseguir sustentar um inseto levinho ou então formar um pingo na janela que não está escorrendo no momento. Isso é a tensão superficial. Nesse caso, o que acontecerá se for adicionado sabão a um recipiente com água que contém um clipe flutuando em sua superfície? A resposta correta era a última frase. O clipe afundará, pois é a tensão superficial da água que mantém o clipe flutuando na superfície. E o sabão reduz essa tensão. Aqui eu recebi alguns vídeos de alunos fazendo essa experiência. Eu nem tinha pedido, mas eu achei muito interessante vocês terem tido essa atitude de fazer e mostrar para todos como isso realmente acontece na prática. Então, parabéns para vocês, tá bom? E página 21, para a gente finalizar as correções da apostila, nós temos o exercício número 3, que está dizendo o seguinte: as ondas sempre carregam um pouco de areia da praia, mas logo a areia se deposita no fundo do mar, não ficando misturada com a água da mesma forma que acontece com o sal. Então, por que isso acontece? A resposta é porque a areia não é solúvel em água. A água, então, nesse caso, não dissolve os grãos de areia. Número 4. Leia o texto e descubra o que pode estar presente na água das chuvas. Letra A. Grife no texto o trecho que apresenta um exemplo da água atuando como solvente. O trecho é o seguinte: quando as gotinhas se formam, elas reúnem um pouco de tudo o que está na atmosfera ao redor. Assim, o coquetel chuvoso, ou seja, a mistura,
Tem água, é claro, mas também tem partículas sólidas e gases. Então, isso está dissolvido na água da chuva. Letra B. De acordo com o texto, por que é importante evitar a poluição do ar para preservar a qualidade da água? A resposta é: com o ar poluído, a quantidade de partículas, fuligem e micro-organismos que podem se dissolver na água da chuva é maior. Então, com base no que a gente grifou no item anterior, a gente consegue observar que a água da chuva ela vai reunir também as partículas de impureza que estão presentes na atmosfera. Então, por isso que é importante cuidar da qualidade do nosso ar também para preservar a qualidade da nossa água. Está tudo interligado, então. Letra C. Explique quando a água pode ser considerada potável, aquela que a gente pode beber. A água é considerada potável quando está livre de poluentes e agentes causadores de doenças, como, por exemplo, os vírus e as bactérias. Então, essa água tem que estar livre de tudo isso. Letra D. Cite exemplos de onde podemos encontrar água potável em nosso dia a dia. A água da torneira, ela é potável, porque antes ela foi tratada para ser distribuída à população. Mas só que é mais interessante a gente tomar a água que está filtrada, né, através dos nossos filtros, ou então a água mineral que a gente tem a possibilidade de comprar, tá bom? Outras fontes de água não são garantia de que elas estão potáveis, tá bom? A menos que haja um estudo, uma análise sobre a qualidade dessa água. Mas na nossa casa, o mais indicado para água potável é a água filtrada ou então a água mineral. Agora, então, a gente vai fazer as correções das páginas 55, 56 e 57 do CA. CA, página 55. Pesquise com a ajuda de um adulto uma das funções da água presente no organismo dos seres vivos e escreva-as nas linhas a seguir. A água presente no sangue e na seiva é essencial para que substâncias, como os nutrientes, sejam transportadas para as partes do organismo, as partes do ser vivo. Então, essa é uma importante função da água para os seres vivos, o transporte de nutrientes. Número 6. A água é importante para todos os seres vivos e fundamental para os organismos aquáticos. Pesquise em qual ambiente aquático vivem os seres vivos citados a seguir e depois, de acordo com a legenda, pinte o nome de cada ser vivo com a cor correspondente. Então, ó, nós tínhamos que pintar de azul os que vivem em água doce, de vermelho os que vivem na água salgada e em amarelo os que vivem parte da vida na água e parte na terra. Então, vocês deveriam pintar de azul a Vitória Régia, o jacaré do Pantanal e o lambari. De vermelho, o zooplâncton, a baleia jubarte, o tubarão-baleia e o peixe-palhaço, que vivem na água salgada. E de amarelo, apenas o sapo cururu, porque antes ele era girino, morava na água. Depois, na fase adulta, o sapo já passa a viver mais em ambiente terrestre, só que ele ainda depende da água, como por exemplo, para botar os seus ovos, né? Que são os girinos, para que tudo comece novamente através da fase
onde o peixe é um girino na água. Então, quem vive parte da vida na água e parte na terra é o sapo cururu em amarelo. Número 7. Sobre a água disponível no planeta, utilize as palavras em destaque para completar o texto. Então, a primeira palavra era água doce, a próxima, aquíferos, a próxima, seres vivos e, por último, desperdício. Agora, página 56. Leia o gráfico que mostra a porcentagem de sais minerais presente em 3 amostras de água. Em seguida, responda as questões. Então, aqui nós temos o gráfico. E aí, nós temos que, na letra A, enumerar de acordo com as colunas correspondentes. Então, considerando a quantidade de sais minerais presentes nas amostras de água 1, 2 e 3, relacione-as ao ambiente em que elas provavelmente foram coletadas. Então, no oceano, nós temos que colocar o número 3, porque é a amostra que contém maior quantidade de sais minerais. No rio, o número 1, porque é a água doce, que tem poucos sais dissolvidos. E o manguezal é a coluna número 2, que está ali no meio termo entre a água doce e a água salgada. Letra B. Com base na quantidade de sais minerais presente nas amostras de água, escreva o número do ambiente, rio, manguezal ou oceano, em que cada ser vivo representado a seguir conseguiria viver. Então, pela letra A, a gente descobriu que o número 2 era manguezal. Então, a gente vem aqui no caranguejo e coloca número 2, porque ele vive no manguezal. Tubarão, oceano, número 3. O boto cor-de-rosa, número 1. E a vegetação do mangue, número 2. Pelo próprio nome já diz, né? Mangue, manguezal. Para finalizar, página 57. Número 9. Analise os ambientes retratados nas imagens a seguir e responda: qual deles apresenta água saloba? Justifique a sua resposta. O manguezal ou o rio? A resposta é manguezal, porque a água do manguezal é uma mistura entre a água do mar, que é salgada, e a água do rio, que é doce. Então, ela está entre a água doce e a água salgada. Número 10. Leia algumas curiosidades que você encontrou nesse capítulo e marque com um X as verdadeiras. Então, as frases verdadeiras era a primeira: a quantidade de água disponível em nosso planeta é sempre a mesma desde a sua formação. É só lembrar do ciclo da água. E a última: beber água do mar acelera o processo de desidratação por causa dos sais presentes. Vai exigir mais água para dissolver tudo aquilo ali. E as outras duas estão erradas pelo seguinte motivo: é muito fácil confundir plantas e algas, porque elas pertencem ao mesmo grupo. Não é verdade. Alga não é planta. E a outra é: alguns seres vivos, como os peixes e os anfíbios, passam parte da vida em ambiente terrestre e parte em ambiente aquático. Os peixes só vivem no ambiente aquático, então eles não têm essa história de passar parte da vida na terra e parte na água. Então aí que está o erro. E assim a gente encerra as correções dessa aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição no horário de atendimento. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula!